Juízes capítulo 19, então, aqui no livro de Juízes nós vimos a decadência religiosa e espiritual do povo de Israel, da nação de Israel ali na Terra Prometida. Deus levantando então homens como figuras, homens e mulheres também, né, como figuras político-militares para guiar esse povo e, e vencer então os inimigos de Israel. Acontece que o povo voltava a pecar e aí, após o pecado, então, vinha novamente o juízo de Deus sobre a terra, sobre a vida deles. Pois bem, o último cenário aqui, nós vimos a tribo de Dan conquistando uma cidade chamada Laís, estava conquistando as terras ali, e essa cidade estava desprotegida. Essa cidade, as pessoas viviam muito, de forma muito, estavam todas muito tranquilas, muito bem resolvidas, aparentemente, mas viviam isoladas. Então, ontem falamos sobre isso, que é um perigo, né? Quando se vive uma vida independente, se constrói uma vida que leva a uma independência de pessoas, uma independência de Deus, e aparentemente se está resolvido. Pois bem, chegamos no capítulo 19, e a situação aqui é que não havia rei em Israel. E agora tem umas duas últimas cenas aqui, encerrando o livro de Juízes, e, mais uma vez, é um livro que aponta a trágica história do povo de Israel, que o povo de Israel se encontrava, o contexto que ele se encontrava, né? Uma um caos religioso. Se afastaram do Senhor mesmo estando no lugar da bênção dele. Ok? Naqueles dias em que Israel não tinha rei, um levita foi morar bem longe, na região montanhosa de Efraim. Ele arranjou uma jovem de Belém de Judá para ser a sua concubina. Porém, ela brigou com ele e voltou para a casa do seu pai em Belém. E ficou lá durante 4 meses. Então o homem resolveu ir a Belém atrás dela, para tentar convencê-la a voltar. Ele foi com seu empregado e levou 2 jumentos. E a moça o recebeu na casa do seu pai. Quando o pai da moça viu o levita, recebeu com alegria e insistiu para que ficasse na sua casa. E ele ficou ali 3 dias. Sim, o casal tomou as suas refeições e passou as noites ali. No quarto dia, eles se levantaram cedo e se aprontaram para ir embora. Mas o pai da moça disse ao levita: Coma alguma coisa antes de ir, e assim você se sentirá melhor. Você pode ir mais tarde. Então os 2 homens se sentaram e comeram e beberam junto. Aí o pai da moça disse: Por favor, fique mais uma noite e divirta-se. O homem se levantou para sair, mas o pai da moça insistiu muito que ele ficasse. E assim o levita passou outra noite ali. No quinto dia, bem cedo, ele se levantou para ir, mas o pai da moça pediu: Por favor, coma alguma coisa. Espere até mais tarde. E os 2 homens comeram juntos. Quando o homem, a moça e o empregado iam saindo, o pai disse: Olhe, agora já é quase noite. É melhor você ficar para passar a noite aqui. Logo vai ficar escuro. Fique aqui e divirta-se. Amanhã você poderá levantar cedo e viajar de volta para casa. Mas o levita não quis passar lá mais outra noite e partiu de viagem com a sua concubina, levando 2 jumentos arreados. Já era quase noite quando chegaram perto da cidade de Jebus, isto é, Jerusalém. Então o empregado disse ao patrão: Por que não paramos e passamos a noite nessa cidade dos Jebuseus? Mas o patrão respondeu: Não vamos parar numa cidade onde o povo não é israelita. Vamos continuar até Gibeá. É melhor a gente andar mais um pouco e passar a noite em Gibeá ou Ramá. Então passaram pela cidade de Jebus e continuaram a viagem. O sol já se havia escondido quando eles chegaram a Gibeá, cidade da tribo de Benjamim. Aí saíram da estrada para passar a noite na cidade. O levita chegou e se sentou na praça, mas ninguém o convidou para dormir na sua casa. E aconteceu que passou por ali um velho que estava voltando do seu trabalho na roça. Ele era da região montanhosa de Efraim, mas estava morando em Gibeá. O povo dali era da tribo de Benjamim. O velho viu o viajante na praça e perguntou: De onde você é? Para onde você vai? O levita respondeu: Eu estou viajando de Belém de Judá para bem longe, para a região montanhosa de Efraim, onde moro. Fui a Belém, agora estou voltando para casa, mas ninguém me ofereceu hospedagem para essa noite. Nós temos alimento e palha para os jumentos, e pão e vinho para mim, mas para minha concubina e para o meu empregado temos tudo o que precisamos. O velho disse: Venham comigo, vocês serão bem recebidos na minha casa. Eu cuidarei de vocês.
Por favor, não passem a noite na praça. Então ele os levou para sua casa e deu de comer aos jumentos. Os seus hóspedes lavaram os pés, comeram e beberam. Enquanto eles conversavam alegremente, alguns homens imorais daquela cidade cercaram a casa e começaram a bater na porta. E disseram ao velho: Traga para fora o homem que está na sua casa. Nós queremos ter relações com ele. Olha o cenário da degradação moral aqui. Os homens da cidade, os homens da cidade estão agora tentando invadir a casa para ter relações sexuais com esse homem. Aí o velho saiu e disse: Não, meus amigos, por favor, não faça essa coisa tão má e tão imoral. Este homem é meu hóspede. Olhem, estou aqui, a minha filha virgem, a concubina dele. Eu vou pôr as duas para fora e vocês poderão fazer com elas o que quiserem. Mas não façam essa coisa horrível com esse homem. Mas eles não quiseram ouvi-lo. Então o levita pegou a sua concubina, a pôs para fora e a entregou a eles. E eles a forçaram e abusaram dela a noite toda, e só a deixaram de manhã. Ao amanhecer, a mulher veio e caiu na frente da casa onde seu marido estava, e ali ficou até clarear o dia. De manhã, o marido se levantou para continuar a viagem. Quando abriu a porta, achou sua concubina caída em frente à casa, com as mãos na soleira da porta. Aí ele disse: Levante-se, vamos embora. Porém, não teve resposta. Então pôs o corpo dela atravessado sobre o jumento e seguiu viagem para casa. Quando chegou lá, entrou, pegou uma faca e cortou o corpo da concubina em 12 pedaços. Depois mandou um pedaço para cada uma das 12 tribos de Israel. E todos os que viam isso diziam: Nunca vimos uma coisa assim, nunca houve uma coisa igual a essa, desde o tempo que os israelitas saíram do Egito. Pensem, o que vamos fazer agora? Talvez você olhe para esse contexto e diz, pastor, mas o que é isso que está acontecendo aqui? Bom, se deve sempre olhar para o cenário aqui do Velho Testamento. Tudo está apontando para um princípio espiritual. Todos os acontecimentos, eles apontam para a história do povo de Israel. É, exatamente o que acontece com essa mulher é exatamente isso que Israel cometeu. A relação com Deus se tornou imoral. Deus só estava, aquele contexto só estava apontando alegoricamente para aquilo que Israel, o povo de Israel estava cometendo diante de Deus. Tanto é que o corpo é dividido em 12 pedaços. Por quê? Porque são 12 tribos de Israel. Um pedaço para cada tribo. Então, toda aquilo, a pureza, a santidade foi violada do povo de Israel. A relação com Deus. Eles abusaram da relação com Deus. Exatamente isso que acontece. Então, tem uma cena aqui que ela é horrível, né? Um abuso, um estupro, coletivo ainda. é, a ameaça de invadir uma casa e pegar um homem para abusar dele. Ou seja, Israel estava abusando da relação para com Deus. E esse quadro aqui apontava, então, para uma denúncia para o povo de Israel. Né? Tanto é que eles disseram, e agora? O que que é isso? O que que nós vamos fazer? Por causa disso, todo o povo de Israel, desde Dan no norte até Berseba no sul, e Gileade no leste, se reuniu em Mispa. Eles se reuniram na presença de Deus, o Senhor, como se fossem uma só pessoa. Um minuto só. Os chefes de todas as tribos de Israel estavam presentes nessa reunião do povo de Deus. Havia 400 mil homens a pé treinados para a guerra. E o povo de Benjamim soube que todos os outros israelitas haviam subido até Mispa e que eles queriam saber como aquele crime havia sido cometido. Então o levita, marido da mulher assassinada, explicou: Cheguei com a minha concubina em Gibeá, no território da tribo de Benjamim, para passar a noite.
Os homens de Gibeá vieram de noite e cercaram a casa. Eles queriam me matar. Em vez disso, abusaram da minha concubina e ela morreu. Então eu peguei o corpo dela, cortei em pedaços e mandei um pedaço para cada uma das 12 tribos de Israel. Aquela gente cometeu um crime horrível no meio do nosso povo. Todos vocês que estão aqui são israelitas. Vamos resolver agora o que fazer. Todo o povo de Israel se levantou ao mesmo tempo e disse: Nenhum de nós, nem os que moram em casas, nem os que moram em barracas voltará para casa. Vamos escolher alguns homens para atacar Gibeá. A 10ª parte dos homens de Israel vai arrancar comida para os que vão lutar. Os outros vão castigar os moradores de Gibeá pelo crime terrível que cometeram em Israel. Então todo o povo de Israel se reuniu como se fosse uma só pessoa para atacar a cidade de Gibeá. As tribos israelitas mandaram que mensageiros fossem por toda a tribo de Benjamim e dissessem: Que crime horrível vocês cometeram! Exigimos que vocês nos entreguem agora esses homens imorais, para que nós os matemos. Assim tiraremos esse mal do meio do povo de Israel. Mas o povo de Benjamim não deu atenção aos outros israelitas. Eles saíram de todas as suas cidades e foram para Gibeá a fim de lutar contra o resto do povo de Israel. Naquele dia, eles convocaram das suas cidades 26.000 soldados. Depois, os moradores de Gibeá reuniram mais 700 homens especialmente escolhidos, que eram canhotos. Qualquer um deles podia tirar uma funda, confunda uma pedra num fio de cabelo. Então, aqui, os descendentes da tribo de Benjamim, eles eram especialistas, né? É, é, eles eram snipers, né? Eles acertavam a longa distância um fio de cabelo através de uma funda, sem nunca errar. E os outros israelitas que iam lutar contra a tribo de Benjamim reuniram 400.000 soldados treinados. Os israelitas foram ao lugar de adoração em Betel e ali perguntaram a Deus: Qual das nossas tribos atacará primeiro a tribo de Benjamim? E o Senhor respondeu: A tribo de Judá. Na manhã seguinte, os israelitas subiram e acamparam perto da cidade de Gibeá. Saíram para combater com a tribo de Benjamim e puseram os soldados em posição de ataque, de frente para a cidade. Então o exército de Benjamim saiu da cidade. E antes de terminar o dia, eles mataram 22.000 soldados israelitas. Aí o povo de Israel foi para o lugar da adoração na presença do Senhor, chorou até a tarde. E eles perguntaram ao Senhor: Devemos ir combater outra vez os nossos irmãos da tribo de Benjamim? E Deus respondeu: Sim. Então o exército israelita se animou de novo. E eles puseram seus soldados em posição de combate novamente, e no mesmo lugar em que haviam lutado no dia anterior. Os israelitas marcharam contra a tribo de Benjamim pela segunda vez. E pela segunda vez os soldados de Benjamim saíram de Gibeá. E dessa vez mataram 18.000 soldados israelitas treinados. Então todo o povo de Israel subiu de novo até Betel para chorar. Ficaram ali na presença de Deus, o Senhor, e não comeram nada até a tarde. E apresentaram ao Senhor ofertas que foram completamente queimadas de sacrifício de paz. Eles fizeram uma pergunta ao Senhor. Acontece que naqueles dias a Arca da Aliança estava ali em Betel. E Finéias, filho de Eleazar e neto de Arão, estava encarregado de cuidar dela. A pergunta que eles fizeram foi essa: Devemos sair mais uma vez para combater nossos irmãos da tribo de Benjamim ou devemos desistir? O Senhor respondeu: Combatam, porque amanhã eu farei com que vocês os derrotem. Então os israelitas puseram alguns soldados escondidos em volta de Gibeá. No terceiro dia marcharam de novo contra o exército da tribo de Benjamim. Os seus soldados ficaram em posição de batalha de frente para Gibeá, como tinha feito antes. Os soldados de Benjamim saíram para combater e se afastaram da cidade, como haviam feito antes, começaram a matar algumas pessoas na estrada de Betel, na estrada de Gibeá e em campo aberto. Mataram mais ou menos 30 israelitas e disseram: Nós já os derrotamos, como das outras vezes, mas os israelitas disseram: Vamos recuar e fazer com que eles se afastem da cidade e venham para as estradas. Então a maior parte do exército israelita saiu dali e tornou a se juntar em Baal Tamar. Mas os homens que cercavam a cidade saíram de repente dos lugares onde estavam escondidos na planície de Gibeá. 10.000 dos melhores soldados israelitas atacaram Gibeá, e o combate foi duro. Os benjamitas não imaginavam que iam ser destruídos. O Senhor Deus fez com que os israelitas derrotassem o exército de Benjamim. E naquele dia, os israelitas mataram 25.100 inimigos. Então os benjamitas compreenderam que estavam vencidos. Os israelitas tinham se tirado
se retirado durante a luta contra os benjamitas porque confiavam nos homens que haviam colocado escondidos em volta de Gibeá. Esses homens avançaram depressa na direção de Gibeá, espalharam-se e mataram todas as pessoas da cidade. O exército israelita e os homens que estavam escondidos tinham combinado um sinal. Quando vissem uma grande nuvem de fumaça subindo da cidade, os israelitas que estavam fora no campo de batalha deviam dar meia volta e atacar. Até aquele momento, os benjamitas já haviam matado uns 30 israelitas e diziam: Sim, já os derrotamos, como das outras vezes. Então o sinal apareceu. Uma nuvem de fumaça começou a subir da cidade. Os benjamitas olharam para trás e ficaram muito espantados quando viram a cidade inteira pegando fogo. Então os homens de Israel deram meia volta, e os benjamitas ficaram apavorados porque viram que iam ser destruídos. Eles fugiram e correram na direção do deserto, mas não puderam escapar. Foram cercados pela maior parte do exército israelita e também pelos soldados que vinham da cidade e foram destruídos. Os israelitas cercaram os inimigos e os perseguiram sem parar até o lugar a leste de Gibeá. E os iam matando pelo caminho. 18.000 dos melhores soldados benjamitas foram mortos. Os outros fugiram na direção do deserto para a rocha de Rimon. 5.000 foram mortos nas estradas. Os israelitas perseguiram o resto e assim mataram mais de 2.000 homens. Ao todo, 25.000 benjamitas foram mortos naquele dia, todos eles soldados valentes. Porém, 600 homens fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon, e ficaram lá 4 meses. Os israelitas atacaram o resto dos benjamitas e os mataram, tanto homens como animais, e destruíram tudo o que encontraram, e queimaram todas as cidades da região. Você percebe o juízo aqui de Deus pela maldade que estava no meio do povo de Israel? Então, sempre você vai perceber os movimentos de Deus eliminando um povo que contaminava, né, o próprio Israel. Então, aqui é, os da tribo de Benjamim aqui causaram todo esse mal. E Deus usa agora uma parte do povo de Israel para vencer e eliminar essa maldade que estava no meio do povo. Era isso que Deus estava fazendo. Porque Deus sempre exigiu santidade, certo? Deus sempre exigiu santidade. Então Deus fazia um limpa, removia. Então é como alguém numa empresa, tem a sua empresa e percebe que tem muitas pessoas lá que estão fazendo algo que está totalmente contrária àquilo que é a missão, o propósito da empresa. Pois bem, chega o dia que pega e faz uma limpa, varre, demite. É mais ou menos isso que Deus estava fazendo aqui nesse contexto. O povo de Israel havia feito em Mispa esse juramento a Deus: Nenhum de nós deixará que um homem da tribo de Benjamim case com uma de nossas filhas. Uau! O povo foi a Betel e ficou ali na presença de Deus até a tarde. Eles choraram amargamente em voz alta, dizendo: Ó Senhor Deus de Israel, por que aconteceu isso? Por que está faltando uma das nossas tribos? O povo se levantou bem cedo na manhã seguinte e construiu ali um altar. Apresentaram ofertas que foram completamente queimadas em sacrifício de paz e perguntaram: Todas as tribos de Israel, de todas as tribos de Israel, quem foi que não subiu para aquela reunião na presença do Senhor Deus em Mispa? Eles tinham feito um juramento muito sério. Quem faltasse à reunião em Mispa seria morto. O povo de Israel teve muita pena dos seus irmãos da tribo de Benjamim e disse: Hoje Israel perdeu uma das suas tribos. O que faremos para arranjar esposas para os que ficaram? Pois juramos ao Senhor que não daríamos a eles nenhuma das nossas filhas. Então perguntaram: De todas as tribos de Israel, quem não compareceu diante do Senhor em Mispa? E ficaram sabendo que Jades de Gileade, ninguém havia de Jades de Gileade, ninguém havia tomado parte na reunião. Quando fizeram a chamada do povo, ninguém de Jades de Gileade estava lá. Então todos concordaram em mandar para lá 12.000 homens dos mais corajosos com essas ordens: Vão e matem os moradores de Jades de Gileade, tanto homens como mulheres e crianças. Façam isso. Matem todos os homens e todas as mulheres que não forem virgens. E eles encontraram 400 virgens em Jades de Gileade e as levaram ao acampamento de Siló, que fica na terra de Canaã. Então todos concordaram em mandar mensageiros aos benjamitas na rocha de Rimon para fazer uma proposta de paz. Aí os benjamitas voltaram e receberam aquelas 400 moças de Jades de Gileade. Porém, não havia moças em número suficiente para todos. Então o povo ficou com pena dos benjamitas, pois pela vontade do Senhor estava faltando uma das tribos de Israel. Aí os chefes do povo de Israel disseram: Não há mais mulheres na tribo de Benjamim. O que vamos fazer para arranjar esposa para os que ficaram? O povo de Israel não, o povo de Israel não deve perder uma das suas 12 tribos. Temos que achar um jeito de a tribo de Benjamim não acabar. Porém, não podemos deixar que eles casem com as nossas filhas. Eles falam isso porque o povo de Israel
Eles falavam isso porque o povo de Israel havia amaldiçoado quem deixasse um benjamita casar com a sua filha. Então disseram: a festa anual do Senhor na cidade de Siló está perto. Siló fica ao norte de Betel, ao sul de Lebona e a leste da estrada que vai de Betel a Siquém. E os chefes do povo de Israel disseram aos benjamitas: vão, escondam-se nas plantações de uvas e fiquem vigiando. Durante a festa, quando as moças de Siló saírem dançando, vocês também saiam das plantações de uvas. E cada uma agarre uma das moças e leve embora para a terra de Benjamim. Assim, quando os pais ou irmãos delas vierem se queixar, nós poderemos dizer: por favor, deixe que elas fiquem, pois na batalha de contra Jades de Gileade não conseguimos mulheres para todos os benjamitas. E vocês não serão culpados de quebrarem a promessa, pois não deram as suas filhas a eles. Elas foram roubadas. E assim fizeram os benjamitas. Cada um deles escolheu uma esposa entre as moças que estavam dançando e a levou embora. Então voltaram para sua terra, construíram de novo as suas cidades e ficaram morando ali. Enquanto isso, os outros israelitas saíram, e cada um voltou para a sua tribo, a sua família e as suas terras. Naquele tempo, não havia, olha o resultado aqui, olha o motivo melhor, aqui, dessa degradação religiosa, moral, espiritual aqui. Naquele tempo, essa é a frase do livro de Juízes, viu? Naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria, ok? Então essa é uma página decadente, né, da história do povo de Israel, ainda aqui na Terra Prometida, mas é um povo muito longe dos caminhos do Senhor. Deus fez uma tentativa, né, de... Por que que Deus intervinha e levantava os juízes, então, Gideão, Débora, Otoniel, Eude. Por que que Deus levantava essas pessoas? Bom, porque senão Israel seria destruído. E era então Deus, ao mesmo tempo que Deus permitia que uma limpa tivesse sendo feita, por outro lado, Deus guardava o povo de eles não serem totalmente extintos, porque eles eram descendência de Abraão, ok? Mas o desejo de Deus sempre foi ter uma nação santa. Mas esse foi o grande desafio do povo de Israel, desde o Egito. Ok? Então, a partir de agora, agora tem a partir de agora Deus vai levantar então homens referenciais. A gente está chegando em Samuel, né? Que foi o último juiz de Israel e depois então começa o reinado. Aí de Saul, depois Davi, né? Depois os filhos de aí Salomão, aí os filhos aí Roboão, Jeroboão, enfim. Fato é que Israel era uma grande nação e estava na Terra Prometida. Vivia uma degradação moral, espirituosa, religiosa muito grande. Deus sinalizou, manteve ainda a descendência viva, mas em vários momentos Deus permitia que essa parte contaminada, essas pessoas, algumas tribos, fossem eliminadas para não promover mais ainda essa, essa idolatria dentre o povo de Israel. Ok? Agora nós temos um hiato na história aqui, um livro que cobre, né, que faz nesse intervalo aqui entre os juízes e a liderança de Samuel. Nesse hiato, nesse recorte aqui, nós temos então a história, uma história de Ruth, ok? Tem três personagens principais aqui nesse livro, tá? Noemi, Ruth e Boaz. Noemi, Ruth e Boaz. Boaz, ele aponta para um caráter nobre. Boaz, ele aponta para o parente redentor. Essa história aqui, ela tipifica, ela aponta para Cristo. Boaz, ele aponta para um caráter nobre, ele mostra generosidade, ele é um parente resgatador, ok? E essa história conta que nos dias em que julgavam os juízes,
Bom, no tempo em que Israel era governado por juízes, então não havia rei em Israel, houve uma grande fome naquele país. Então, peraí, na terra prometida, houve uma fome. Por isso, um homem de Belém, da cidade da região de Judá, foi com sua mulher e com seus filhos morar por um tempo num país chamado Moabe. Então, peraí, os descendentes de Israel, estão falando de hebreus, estão falando de judeus, certo? Os hebreus. Eles saem dali de Belém porque tem fome. Coisa que já aconteceu em outros momentos, né? Estava ali, foram lá para o Egito, lembra? Arranjar comida em José. Então, alguns movimentos que o povo, quando tinha fome, fazia. Pois bem, para fugir dessa crise no país, um homem de Belém, ele sai dali e vai para Moabe com a mulher e os seus dois filhos, para morar algum tempo lá. O nome desse homem era Elimeleque e o da mulher, Noemi. Os dois filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu. Então o homem, o, a referência da família, morreu. E Noemi ficou com os dois filhos, que casaram com moças moabitas. Então, peraí, eles eram puros, eles eram de uma raça pura, raça hebreia, mas agora eles vão para Moab. O homem morre, fica só a mulher e as duas crianças. Esses meninos crescem e casam com as moabitas, não com as israelitas, as hebreias. Eles casam com moabitas, então aqui tem uma mistura. O nome de uma delas era Orfa e a da outra, Ruth. Então, Ruth era uma moabita, ela não era hebreia, certo? Então, o povo dela é moabita, os deuses delas eram outros, a cultura dela não tem nada a ver com a cultura de Israel. Ela é uma nora agora, ali convivendo também com sua sogra e o seu marido. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram. Peraí, essas meninas agora perdem os maridos. A Ruth, a Ruth, ou perdão, a Noemi perdeu o marido e agora perdeu os filhos. Ela fica viúva, perde os filhos e o marido. Quem que sobra? Naquelas terras de Moab ali, ou sobra só as noras. Pois bem, e Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Noemi fica sabendo que agora a terra, que antes estava com falta, agora está boa. E o negócio melhorou por lá. Ela pensa o seguinte: então eu vou voltar para minha terra, porque não faz mais sentido eu estar aqui. Eu não tenho filho, meu marido, meus filhos morreram, meu marido também morreu. Eu vou voltar para o meu povo, porque eu estou sabendo que lá agora voltou a prosperar. Então ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para Judá, mas no caminho Noemi disse às noras. Então elas estão retornando agora para Belém, para Judá. Mas no caminho, Noemi pensa e diz o seguinte: olha, vocês não têm obrigação. Ela olha para as noras e diz: você não tem obrigação nenhuma de me seguir. Os maridos de vocês já não existem mais. Então não tem outro vínculo aqui, senão de consideração, mas vocês são livres, vocês têm que ficar com os parentes de vocês em Moab. O meu povo é outro povo. Aí ela desobriga agora as meninas. Ela disse: voltem, voltem para casa e fiquem com as suas mães. Que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. O Senhor permita que vocês casem de novo e cada uma tenha o seu lar. Então Noemi se despediu das suas noras como um beijo. Porém, elas começaram a chorar alto e disseram: não, nós não voltaremos. Nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo.
Mas Noemi respondeu: Voltem, minhas filhas. Por que querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês? Voltem para casa, porque já estou muito velha para casar de novo. Pois ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse essa noite, e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para se casarem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim. E isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Olha só, a primeira das noras se despede e volta para o seu povo. Mas Ruth ficou. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Porém, Ruth respondeu: Não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Nossa, ah, essa é linda essa sentença aqui de, de Ruth, né? Ela diz assim: Disse, porém, Ruth, não me enches para, não me provoque para que eu te deixe, nem me obrigue a não te seguir-te. Aí ela dá uma sentença, uma das mais lindas aqui do Velho Testamento, né? De fidelidade, de aliança. Ela diz assim: olha o amor dessa mulher pela sogra, hein? A coisa é poderosa. Olha vamos lá. Ela era uma moabita. Ela não precisava em nada agora ser ligada ao povo hebreu. Ela não era hebreia. Ela tinha casado com um hebreu, mas ela não era hebreia. O marido morreu, o sogro morreu, só sobrou a sogra e a sogra está voltando para sua casa. Não tem obrigação nenhuma. Mas aqui aponta para uma história de aliança. Ruth, ela disse: Não, onde tu fores, eu irei. E onde quer que pousares, ali eu pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Meu Deus. Olha a fidelidade de uma mulher aqui. Ela está dizendo: onde você for, eu irei. Aonde tu pousar, eu pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. É interessante porque Ruth aponta agora para uma atitude de alguém que está sendo inserido em um novo povo, em um novo contexto, em um novo governo e a relação com um outro Deus. Ruth aponta para nós. Nós éramos moabitas, nós éramos misturados, pecadores, mas nós fomos incluídos em uma outra aliança. E essa aliança nos chama para um caminho de fidelidade. Ela nos leva para um caminho de fidelidade, em que agora o nosso povo é o povo de Deus. O Deus não tem outro senão o Deus de Israel. Ruth, ela faz um voto de fidelidade aqui com Noemi. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou insistir com ela. Deixou de insistir. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chameis mais de Noemi.
chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamais Noemi? Visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada, no princípio da colheita, né? No início aqui do tempo da colheita. Interessante, porque você viu que o livro começa dizendo que o tempo que não havia rei em Israel, no tempo dos juízes, certo? Pois bem, degradação, estava numa degradação moral, espiritual, religiosa, sim, sim. Mas interessante porque essa história demonstra que Deus sempre tem, sempre há um remanescente de pessoas fiéis. Deus sempre guarda pessoas piedosas, bondosas que servem. A história de Ruth aponta para para os remanescentes, aqueles que Deus separa para seu louvor, sua glória, para perpetuar a honra, o seu nome no meio do povo. E agora, quando elas chegam, Noemi e Ruth, então elas chegam em Israel, está na época, está no início da colheita. Noemi, olha agora, tinha um parente chamado Boaz. Parente chamado Boaz, que era um homem rico e muito importante. Ele era da família de Elimeleque, o marido de Noemi. Um dia Ruth disse a Noemi: olha, Ruth, moabita, que está ali com ela, diz: deixe que eu vá até as plantações para catar as espigas que tiverem caídas no chão. Então você lembra que Deus havia dito que na época das colheitas, o que ficasse perto das estradas não era para ser recolhido, porque era para ficar para os estrangeiros, quem estivesse passando por ali, porque eles também foram estrangeiros no Egito. Lembra-se disso? Pois bem, é isso que ela está pedindo. Ela está pedindo, Noemi, deixa que eu vá até as plantações. Nada é nosso, eu sei disso. Mas o seguinte, eu quero ir lá e tentar pegar as espigas que tiverem na periferia das plantações, na borda, perto das estradas. Talvez algum trabalhador me deixe ir atrás dele, catando as espigas que forem caindo. Aí a Ruth disse, a Noemi disse, vá, minha filha, respondeu Noemi. Então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíam. E por acaso, ela entrou numa plantação que era de Boaz. Peraí, Boaz era parente da Noemi. Ele era parente de Elimeleque, o ex-marido de Noemi. Nisso, Boaz chegou de Belém. Boaz chegou de onde? Belém, da casa do pão. Ah, a gente conhece um que chegou na nossa vida também, ele vem de Belém, da casa do pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Olha, Boaz. Nisso, Boaz chegou de Belém e disse aos trabalhadores: que o Senhor esteja com vocês. Tipo assim, que a paz esteja convosco. Que o Senhor os abençoe, responderam eles. Aí Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores: quem é aquela moça ali? Ele respondeu: é a Moabita que veio de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse ir atrás dos trabalhadores, catando as espigas que forem caindo. E assim ela está trabalhando desde cedo até agora e só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, não vá catar espigas em outra plantação. Fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas. Preste atenção e fique com elas no campo onde vão cortar espiga. Eu dei ordem aos empregados para não mexerem com você. Quando ficar com sede, beba da água que os empregados tirarem para beber. Aí Ruth ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: por que é que o Senhor reparou em mim e é tão bom para mim que sou estrangeira? É lindo, né? Porque ela reconhece, eu não mereço.
essa é a equação mesmo. A graça é para quem não merece. Só que diante dessa graça, ela já reconhece. Ela disse: olha, como que o Senhor parou? Está sendo benevolente comigo, bondoso comigo, que sou estrangeiro, eu sou moabita, eu não sou do povo de vocês. Sabe que uma das coisas que eu acredito que mais constrange o ímpio é quando nós o tratamos como um irmão. Às vezes a gente pode cair, né, num mau entendimento sobre o cristianismo e a gente só relaciona com os nossos irmãos. E a gente não é benevolente, bondoso com gente que não é do nosso clã hebreu. Mas o que espanta e o que atrai, assim como nos dias de Jesus, né? Ele diz, olha, mas como a samaritana mesmo tem esse mesmo, essa mesma reação, né? Como que tu, judeu, tá falando comigo, samaritano? Como isso? Aí Boaz respondeu, eu ouvi falar de tudo que você fez pela sua sogra. Olha a fidelidade. Deus honra. Deus honra gente fiel. Eu ouvi falar de tudo que você fez pela sua sogra desde que seu marido morreu. E sei que você deixou seu pai, a sua mãe e a sua pátria e veio viver entre gente que não conhecia. Que quem deixar pai e mãe, filhos, casas, por amor a mim, herdará 100 vezes mais. Você percebe que essa é a história de todos nós, né? Boaz dizendo: eu sei que você deixou seu pai, sua mãe, sua pátria e veio viver entre gente que não conhecia. Que o Senhor a recompense por tudo que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. Ruth disse a Boaz: o Senhor está sendo muito bom para mim. O Senhor me dá ânimo, falando comigo com tanta bondade, pois eu mereço menos do que uma das suas empregadas. Olha a humildade dela. Na hora do almoço, Boaz disse a Ruth: vem aqui, pegue um pedaço de pão e molhe no vinho. Olha a ceia. Olha a comunhão, olha a ceia aqui. Pão e vinho, lugar da comunhão. Estrangeiro, gente que não merece, mas a graça alcançou quem não merece. Foi colocado na mesa da comunhão, onde há vinho e há pão. Na mesa da comunhão, da graça de Deus. Eu e você éramos estrangeiros, mas um parente redentor nos resgatou. Um parente resgatador, um Boaz. Cristo é o nosso Boaz. Nós éramos Ruth, estrangeiros. Nós fomos aproximados pela bondade dele, fomos tratados com benevolência, com bondade, não merecemos. Ele diz: vem aqui. Ele nos oferece vinho e pão, na mesa, no lugar da comunhão. Então ela sentou-se ao lado dos trabalhadores e Boaz lhe deu a cevada torrada. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando Ruth se levantou para ir de novo catar espigas, Boaz ordenou aos empregados: deixe que ela apanhe espigas até no meio dos feixes e não a aborreçam. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixe cair para que ela possa apanhar. E não briguem com ela. E assim Ruth catou espigas no campo até de tarde. Depois debulhou os grãos das espigas que havia apanhado. Estes pesaram quase 25 quilos. Pegou a cevada, voltou para a cidade e mostrou à sua sogra o quanto havia catado. Também lhe deu a comida que tinha sobrado do almoço. Olha a fidelidade dessa mulher com a sua sogra. En- Então Noemi perguntou: onde é que você foi catar espigas hoje? Onde foi que você trabalhou? Que Deus abençoe o homem que se interessou por você. Aí Ruth contou a Noemi que havia trabalhado na plantação de um homem chamado Boaz. E Noemi disse: que o Senhor abençoe Boaz, que sempre tem sido bom, tanto para os que estão vivos quanto para os que já morreram. Claro, era parente dele, fala sendo bom para a família de Elimeleque. Noemi.
Noemi, meu Deus. Mas só um pouquinho, tá sendo bom para a família do cara que já morreu, sim, porque a promessa é: e a bênção te alcançará até 1000 gerações, os teus filhos, os filhos, os filhos, por causa de quem? Por causa do Elimeleque. Assim como a nossa geração, nossa descendência é favorecida por conta de quem? Nosso parente resgatador, Cristo. É por causa dele. Que o Senhor abençoe Boaz, que sempre tem sido bom, tanto para os que estão vivos como os que para os que já morreram. Noemi continuou: Este homem é nosso parente chegado e um dos responsáveis por nós. Então Ruth disse: Além de tudo isso, ele disse que eu posso continuar trabalhando com seus empregados até acabar a colheita. Noemi respondeu: É bom que você vá com as empregadas dele, minha filha. Pois se fosse trabalhar na plantação de outro homem, você poderia ser humilhado. Assim Ruth trabalhou com as empregadas de Boaz e catou espigas até terminar a colheita da cevada e do trigo, e continuou morando com a sua sogra. Um dia Noemi disse a Ruth: Minha filha, precisa arranjar um marido para você, a fim de que você tenha um lar. Você lembra que Boaz, o homem que a deixou trabalhar com as suas empregadas, é um dos nossos parentes? Pois bem, esta noite ele vai debulhar a cevada. Faça o seguinte: lave-se, ponha perfume e vista o seu melhor vestido. Depois vá até o lugar onde Boaz está trabalhando. Mas não o deixe saber que você está ali, até que ele acabe de comer e de beber. Perceba o contexto aqui. Você lembra que na lei, Deus havia dito para que, se um homem não tivesse na sua descendência filhos, é, o parente mais próximo deveria casar com a sua esposa? Se lembra disso? Para que a sua descendência fosse perpetuada? Pois bem, é justamente esse cenário aqui. Como ele era o parente mais próximo, ou um parente, ou melhor, não era o mais próximo, era um parente próximo, tinha outro antes dele. A história vai contar aqui. Pois bem, aí ele diz assim: aí Noemi traça um plano, e as mulheres têm os poderes delas. Mas minha filha, pega o teu Victoria's Secrets, pega o teu conjuntinho da MAC, pega os teus Armani lá, vista com o melhor vestido, tá? Fica bem bonita. E aí, essa noite, o Boaz, ele vai debulhar a cevada. Faça o seguinte: toma um banho, põe perfume, vista bem, e depois vá até o lugar onde Boaz está trabalhando. Não deixe saber que você está ali, até que ele acabe de comer e de beber. Então vá, levante a coberta dos pés dele e deite-se ali. Ele dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: vou fazer tudo o que a senhora me disse. Ela foi ao lugar onde debulhavam as espigas e fez tudo o que sua sogra havia mandado. Quando Boaz acabou de comer e beber, ficou um pouco alegre, um pouco. Uhum. A Ruth, a Noemi já sabia. Eu disse: então deixa ele comer e beber primeiro. Então ele estava alegrinho. Então Ruth veio de mansinho, levantou a coberta dos pés dele e se deitou ali. No meio da noite, ele acordou de repente. Sentou-se e ficou muito admirado de encontrar uma mulher deitada perto dos seus pés. Ele perguntou: Quem é você? Eu sou Ruth, a sua empregada, respondeu ela. O senhor é o nosso parente chegado e por isso tem o dever de me proteger. Boaz respondeu: Que o senhor abençoe, minha filha. Você está mostrando maior lealdade à família do seu sogro naquilo que está fazendo agora do que naquilo que fez pela sua sogra. Meu Deus. Vamos lá. Ruth não é obrigada a nada aqui. Manter descendência.
hebreia, ela é moabita. Agora ela vai e se coloca na posição de quem é da família de Elimeleque, para perpetuar descendência entre os hebreus. Ela não tem obrigação nenhuma. Por isso que Boaz diz, é assim como nós, né? Nós éramos estrangeiros e agora fomos alcançados pela graça de Deus e agora começamos a cuidar dos filhos de Deus. Espera aí, a gente chama um povo de nosso povo que não era nosso povo. A gente começa agora a cuidar de gente que não éramos nós. A gente começa a ter relacionamento com a família, sendo que a gente poderia somente focar em viver com os nossos parentes. E Boaz, Deus sempre vê. E Boaz diz para ela: tu está mostrando maior lealdade agora, querendo perpetuar a nação, a geração, a raça eleita, o sacerdócio real. Tem muito mais fidelidade agora do que tudo que tu já fez pela tua sogra. Mais do que ser salvo, né? Agora aqueles que apacentam e cuidam e perpetuam a geração dos filhos de Deus. Eles promovem, eles multiplicam a geração dos filhos de Deus. Eles querem gerar filhos para Deus. Você percebe que tudo é uma alegoria aqui? Pois você não foi procurar um homem mais moço, fosse rico ou fosse pobre. Você percebe? Ela poderia ir por um outro caminho. Não, ela vai com Boaz. Agora, minha filha, não tenha medo. Na cidade, toda a gente sabe que você é uma mulher direita. Olha quem é Ruth. Olha o caráter ilibado de Ruth aqui. Vou fazer tudo o que me pede. De fato, sou seu parente chegado e sou responsável por você. Mas acontece que há um homem que também é seu parente, até mais chegado do que eu. Então, sempre o parente mais chegado é que tinha direito. Daí ele escolhia: quero casar ou não quero casar. Quero, ou melhor, né? Não é somente querer, né? É ter essa responsabilidade. Deveria fazer isso. Mas se não fizesse, passava para outro, então. Fique aqui o resto da noite. E de manhã nós veremos se ele quer ser responsável por você. Se ele quiser, muito bem. Mas se não quiser, prometo por Deus, o Senhor, que ficarei com essa responsabilidade. Agora deite-se e durma de novo. Então Ruth passou o resto da noite deitada aos pés dele. Enquanto ainda estava escuro, ela se levantou para um ser vista, pois Boaz não queria que ninguém soubesse que uma mulher havia ido lá. Então Boaz disse: tire a sua capa e estenda no chão. Ela estendeu e ele despejou na capa uns 20 quilos de cevada e a juntou e ajudou a pôr no ombro. Aí Ruth voltou para a cidade. Quando ela chegou à casa, sua sogra perguntou: como foram as coisas, minha filha? Ruth contou tudo que Boaz tinha feito por ela e disse ainda: ele também me deu toda essa cevada e disse: não volte para casa sem levar alguma coisa para a sua sogra. Então Noemi disse: agora, minha filha, tenha paciência e espere para ver o que vai acontecer, pois Boaz não vai descansar enquanto não resolver esse assunto ainda hoje. Boaz foi até a praça que ficava ao lado do portão da cidade e sentou-se ali. Nesse momento apareceu o parente mais chegado de Elimeleque, aquele de quem Boaz havia falado. E Boaz lhe disse: meu amigo, vem aqui e sente-se. Ele foi e sentou-se. Então Boaz chamou 10 pessoas importantes da cidade e disse: sentem-se aqui. Eles se sentaram e Boaz disse ao seu parente: Noemi voltou do país de Moabe e está querendo vender as terras que eram do nosso parente Elimeleque. Então eu resolvi conversar com você sobre esse assunto. Agora, se você quiser, compre essas terras na presença das autoridades do nosso povo e dos homens que estão sentados aqui. Mas se não quiser, diga, pois o direito de comprar essas terras é primeiro seu e depois meu. O homem respondeu: eu compro as terras. Aí Boaz disse: se você comprar as terras de Noemi, também terá de casar com Ruth, viúva moabita, para que as terras fiquem com a família do falecido. Então o homem respondeu: nesse caso, não vou usar o meu direito de comprar as terras, pois correria o risco de prejudicar a minha própria herança. Use você o seu direito. Use você o meu direito.
Eu prefiro não fazer isso. Compre você as terras. Em seguida, tirou a sandália e deu a Boaz. Antigamente, Israel, para fechar o negócio de compra ou troca de propriedade, uma pessoa entregava a outra a sua havaiana, sua sandália. Aí Boaz disse às autoridades e a todo o povo: Hoje vocês são testemunhas de que eu comprei de Noemi tudo que era de Elimeleque, e de Quilion e de Malom. Também casarei com Ruth, a Moabita, viúva de Malom, para que a propriedade continue com a família do falecido. Assim, o nome de Malom será sempre lembrado no meio deste povo e da sua cidade natal. Hoje vocês são testemunhas disso. Todos responderam: Sim, nós somos testemunhas. E as autoridades disseram a Boaz: O Senhor faça com que essa mulher que veio para o seu lar, seja como Raquel e Leia, que deram muitos filhos a Jacó, tornando-se assim as mães da nação israelita. Que você seja rico e famoso em Belém e Efrata. Olha, eles abençoaram, né? Que os filhos que o Senhor lhe der neste casamento façam com que a sua família seja como a família de Pérez, filho de Judá e de Tamar. Então Boaz levou Ruth para casa, para ser a sua mulher. Eles tiveram relações, e o Senhor deu a Ruth a bênção de ficar grávida. E ela deu à luz um filho. E as mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que lhe deu hoje um neto para cuidar de você. Que este menino venha a ser famoso em Israel. Que ele seja um consolo para o seu coração e lhe dê segurança na sua velhice. A sua nora, a mãe do menino, a ama, e ela vale para você mais do que 7 filhos. Uau! Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. Ao vê-lo, as mulheres da vizinhança diziam: Nasceu um filho para Noemi. E lhe deram o nome de Obed. Obed veio ser o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. Os antepassados de Davi desde Pérez são Pérez, Elrom, Rão, Aminadab, Nazon, Salmão, Boaz, Obed, Jessé. Depois de Jessé, foi o pai de Davi, e que foi estabelecido o trono que jamais terá fim. Da descendência de Davi veio o Cristo, Jesus, da descendência de Davi. Ruth, pela sua fidelidade, foi incluída na genealogia de Cristo Jesus. Gente que não merece, a graça alcança quem não merece. A graça é para aqueles que não merecem, que reconhecem, que chegam e dizem: Eu vou ser fiel. Eu sei que eu não mereço, eu sei que esse não era para ser meu povo, eu sei que esse não era para ser meu Deus, eu era um estrangeiro, mas agora o teu povo é o meu povo, o Deus de Israel é o meu povo. Foi o que você disse ao Senhor. Ó Senhor, os teus filhos, teu povo é meu povo. Por isso que a palavra de Deus diz que bem-aventurados são aqueles que abençoam Israel. Por quê? Porque tornaram esse povo o seu próprio povo. O seu Deus, o seu próprio Deus. Ruth aponta para a nossa história. Nós fomos encontrados por um parente resgatador e fomos incluídos na genealogia de Cristo Jesus. E o ventre agora, as mulheres atribuíam, né, filho a Noemi, disseram: Deus deu a Noemi um filho. A fidelidade dessa nora valia mais que 7 filhos. Imagina, a bênção em Israel era a filiação, né? Ela havia perdido 2. 7 aponta para o número completo, perfeito, né? Então ela era completamente fértil, completamente alegre. Essa era Noemi. Um hiato na história do povo de Israel em um tempo de uma degradação moral muito grande, uma decadência religiosa, espiritual muito grande. Mas a história aponta que há sempre um remanescente. Deus sempre tem um povo escolhido, que é fiel, que ele derrama graça, favor sobre esse povo. E através desse povo, o seu nome é engrandecido. Que a minha vida e a sua vida seja para honrar e louvar e perpetuar e multiplicar o povo do Senhor. Que você possa dizer, como como Ruth disse a Noemi: Ó Senhor Jesus, o teu povo é o meu povo.
O Deus de Israel é o nosso Deus. Para onde quer que fores, eu irei. Onde quer que pousares, pousarei. Teu povo é o meu povo, teu Deus é meu Deus. E que não seja, e que só a morte possa me separar de ti. Amém? É uma história linda de salvação, de redenção. Deus recompensou a fidelidade de uma mulher estrangeira, ok? Nosso parente redentor recebeu uma noiva gentia. A noiva era Ruth, era gentia, era moabita. Nós hoje somos a noiva de Cristo, era todos gentios, todos moabitas, mas ele nos resgatou. Amém? Que alegria da salvação. Isto, Vinícius, é isso, quanta honra, né? Ele nos resgatou. Não éramos para ser chamados de seu povo, mas ele nos chamou de filhos. Amém? Uma boa tarde para você, na consciência, na alegria, na celebração do nosso Redentor, né? Você tem um parente resgatador, um parente redentor. Amém? Mais uma vez, finalizamos aqui. É, finalizou já o livro de Ruth, né? E agora, o próximo, né? É, 16, 17 de Davi. E agora, o contexto aqui, o cenário aqui é que o povo está precisando de um rei. Não havia rei em Israel, estava uma bagunça. É nesse contexto, então, que Deus vai levantar agora o último juiz em Israel e o nome dele é Samuel. Agora começa um livro histórico, ah, até a leitura ela começa a ficar mais, enfim, dá ânimo, né? Porque a gente viu um ciclo muito de maldade, de perversão aqui no livro de Juízes, né? Mas é a realidade, está aqui, a história do povo de Israel. Assim como na nossa história, a gente não tem como, é, na nossa história toda, ainda que Deus não impute pecados e nossos pecados estão no mar do esquecimento, mas tem coisas que a gente não consegue apagar da nossa história, né? Cristo apaga, né? Mas as memórias não. Então, é, agora, a história do povo de Israel, agora tem esse ato aqui em Ruth, remanescente, e Deus agora levanta o profeta Samuel para dar uma direção para esse povo. E aí eles também vão rejeitar o profeta Samuel e vão pedir um rei. Aí começa a época dos reis regendo Israel. Amém? Graças a paz. Amanhã nós voltamos aqui, nosso devocional Verbo do Alfa ao Ômega.